Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Luiz Zubeldia demitido por Casares no São Paulo, após empate não vai acontecer, revela André Hernan São Paulo X Velo Clube. Depois de uma derrota bastante frustrante no Campeonato Paulista diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 8ª rodada, o São Paulo recebeu o Velo Clube, que estava na lanterna da competição dentro do Morumbis. A expectativa era de somar 3 pontos para buscar a classificação antecipada e garantir o quanto antes a primeira colocação do grupo. Porém, dentro de campo, o resultado acabou sendo extremamente amargo. Zubeldia não será demitido. Saindo na frente por 3 vezes, o tricolor vacilou e permitiu o empate dos visitantes, fechando o placar em 3-3 e recebendo vaias. Até porque o desempenho da equipe vem deixando, e muito, a desejar. Por conta disso, muitos torcedores seguem pedindo a demissão de Luiz Zubeldia, acreditando que o trabalho do estrangeiro não evolui. Porém, de acordo com informações publicadas por André Hernan, não vai ocorrer uma mudança no cargo. Nada muda. Após esses resultados ruins, não pensam em mudar a comissão técnica de Zubeldia, porém a direção cobrará uma melhora na equipe, publicou o comunicador, gerando reações nas redes sociais. Situação atual no Paulistão. Neste momento, o Soberano é líder do Grupo C com 15 pontos, 3 a mais que o Novo Horizontino, que tem um jogo a mais. A intenção é vencer o clássico diante do Palmeiras na próxima rodada e respirar, visando a fase mata-mata. O único ponto negativo é que, olhando a classificação geral, o SPFC tem apenas a 6ª melhor campanha, ou seja, se não reagir o quanto antes, as chances de jogar a fase final longe do Morumbis nos jogos de volta é muito pequena. Pressionado por evolução, Zubeldia promete evolução do São Paulo. Vamos encontrar o equilíbrio. O momento conturbado. Luiz Zubeldia vem enfrentando o pior momento no comando do São Paulo. Com isso, está pressionado no cargo por bons resultados e que a equipe consiga apresentar uma evolução dentro das 4 linhas. Isso porque, mesmo atuando contra uma equipe de menor expressão, o tricolor acabou cedendo ao empate na última quinta-feira, 13, em 3-3, diante do Velo Clube, nos acréscimos da partida válida pelo Campeonato Paulista. Os 3 gols sofridos pela equipe acabaram ligando um alerta importante nos bastidores do clube. Isso porque, para o técnico Zubeldia, o desempenho defensivo da equipe, que está abaixo do esperado, é algo possível de resolver, em busca de evolução. Se nos fazem tantos gols é porque estamos fazendo algo errado. É impossível ter uma estatística de tantos gols sofridos e dizer que estamos defendendo bem. O primeiro gol foi fruto de 2 conexões, cruzamento e cabeçada. Pode haver algo de mérito deles, mas acredito que o segundo e terceiro gols nós facilitamos. Não defendemos bem durante o Paulista. Não tenho dúvidas de que vamos defender melhor, vamos encontrar o equilíbrio. Jogar a cada 2, 3 dias não te permite trabalhar e atender essa questão. Estamos em meio a uma competição, é difícil corrigir isso agora. Tem que ir competindo com acertos e erros, trocando. Com um clássico marcado diante do Palmeiras, no Allianz Parque no próximo domingo 16, a equipe entende a necessidade de conquistar o resultado positivo para ter tranquilidade no Paulistão. Planejamento realizado. É um pouco do que acontece com a maioria dos times que está jogando essa competição. Não é o momento ideal para todos nós, pretendíamos ter 4 ou 5 pontos a mais, mas temos que dar a volta por cima. Fazer todo o possível para que nesses últimos 3 jogos possamos jogar melhor, defender melhor e conquistar os pontos para ir à fase final. Não tenho dúvidas que na fase final o time vai ter mais confiança e é outra parte do campeonato. Para o começo do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil não tenho dúvidas que o time vai ter mais equilíbrio. Para isso se necessita dias de trabalho, não de competições, para poder equilibrar coisas que se repetem. Zubeldia afirma que São Paulo está desequilibrado e aborda jogos fora do Morumbis. Muito se falou. São Paulo engata 3 partidas sem vencer e problemas vêm à tona. Na última quinta-feira, 13, o São Paulo encarou o Velo Clube, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista e ficou no empate em 3-3 diante da equipe de Rio Claro, em partida disputada na Arena Mané Garrincha. Resultado que crava a 3ª partida consecutiva sem vitórias. Desta forma, o clima de insatisfação da torcida tricolor com o trabalho do técnico Luiz Zubeldia começa a deixar o futuro do técnico em xeque no Morumbis. Mais uma vez o treinador deixou Ryan Francisco no banco, sem sequer dar poucos minutos para a cria, o que aumentou ainda mais a ira da torcida diante de um indigesto e surpreende resultado negativo.
Outro que provocou muita irritação foi Jandrei, que teve sua escalação questionada. Porém, Luciano, por sua vez, foi elogiado. O atacante marcou 2 gols em Brasília e ainda construiu a jogada do segundo gol. Contudo, para o treinado do Clube da Fé, o desequilíbrio tem marcado a equipe. Zubeldia fez questão de ressaltar a situação como algo prioritário a ser corrigido, já que o ataque vai bem. Já o sistema defensivo se mostra falho. Qual o maior problema do São Paulo, segundo Zubeldia? Estamos em um período de preparação, os jogadores estão adquirindo minutos, mas queremos ganhar o Paulista. Está difícil como sabíamos que ia ser difícil, ninguém falou que ia ser fácil. Quando estão os 4 juntos temos convertido gols, iniciou o treinador. O que está faltando é o equilíbrio para que não façam gols no nosso time, sem perder a força no ataque. Entra o emocional, tem que trocar, não é fácil. Alguns estão fazendo bem, outros não estão fazendo tão bem, como nós, mas a ideia é melhorar, concluiu. Problema está em jogar fora do Morumbis? O treinador analisou a jornada do tricolor em Brasília com 2 empates frustrantes. Consideramos que os 3 pontos hoje eram muito importantes para estar mais perto de nos classificarmos em primeiro. Finalizado o jogo, já pensar no clássico. Simplesmente isso. Para nós eram importantes esses 6 pontos em Brasília. Claramente não fizemos as coisas bem e conquistamos apenas 2 empates. Não há nenhum tipo de desculpas da minha parte e da parte dos jogadores. Simplesmente não fomos capazes de conquistar mais pontos aqui em Brasília. Muito se falou de sair do Morumbis, mas não passa por aí. É uma responsabilidade nossa, finalizou Zubeldia. Jandrei é alvo de críticas da torcida do São Paulo e sobra até para Zubeldia. Inacreditável ele ser escalado. Jandrei não agrada aos tricolores. Na noite desta quinta-feira 13, o São Paulo entrou em campo para mais um compromisso pelo Campeonato Paulista. O adversário do tricolor paulista foi o Velo Clube em mais um duelo do Soberano na Arena Mané Garrincha, no Distrito Federal. Dessa forma, mesmo contando com o show do atacante Luciano, o Soberano vacilou e deixou a vitória escapar nos acréscimos, em empate pelo placar de 3-3. Os gols do Clube da Fé foram marcados pelos atacantes Luciano, 2x, e André Silva, já na reta final do confronto. Portanto, com mais um resultado negativo, a torcida do São Paulo mais uma vez demonstrou insatisfação com o técnico Zubeldia. Tudo porque o argentino mais uma vez escalou Jandrei como titular, fato que deixou grande parte dos torcedores são paulinos indignados. A pressão sobre o goleiro reserva está cada vez maior, e a torcida parece estar sem paciência para esperar por uma melhora do arqueiro, principalmente depois de tantos erros em momentos cruciais. Torcida tricolor na bronca com Jandrei. É completamente inacreditável ele ser escalado. Não sei por que Jandrei tenha tantas chances no gol do São Paulo. Zubeldia tem que parar com isso, afirmou um torcedor em seu perfil na rede social X, antigo Twitter. Todos sabem que o Jandrei sempre falha, deixa a desejar. É difícil não ser corneta, disse outro torcedor. A escalação do Jandrei parece uma afronta ao torcedor, não é possível, declarou outro. São Paulo com sinal de alerta ligado no Paulistão. Com o resultado desta quinta-feira 13, o São Paulo manteve a liderança do Grupo C, somando 15 pontos, 3 a mais que o vice-líder Novo Horizontino. Porém, apesar da classificação ser positiva, o time não vence há 3 partidas, e o próximo adversário será o rival Palmeiras, em pleno Allianz Parque neste domingo, 16. Hernan Crespo se oferece para voltar ao São Paulo. Veja detalhes. Novo substituto de Carpini no SPFC? A situação de Thiago Carpini segue complicada no São Paulo. Nem mesmo a vitória por 2-0 sobre o Cobresal na última quarta-feira 10, pela Libertadores aliviou a pressão sobre o técnico. Na entrevista coletiva, o treinador até citou o exemplo de Tele Santana, que também estava pressionado no cargo no início da década de 1990 e posteriormente ganharia 2 Libertadores e 2 Mundiais da FIFA pelo SPFC. Nos bastidores, vários nomes de treinadores foram oferecidos. Um deles foi Juan Carlos Osório, livre no mercado após demissão no Atlético PR. Apesar disso, o presidente Júlio Casares mantém um respaldo oficial ao jovem técnico. Há pouco, todavia, uma informação do jornalista Jorge Nicola deve movimentar os bastidores do CT da Barra Funda. Segundo o colega, o argentino Hernan Crespo teria se oferecido para retornar ao time, que treinou em 2021. Crespo no São Paulo? Crespo está treinando o Al-Ain dos Emirados Árabes, onde está classificado para as semifinais da Liga dos Campeões da Ásia e na decisão da Copa dos Emirados Árabes, que termina no próximo dia 26 de abril.
Na Champions da Ásia, o Al-Ain vai encarar o Al-Hilal de Jorge Jesus e Neymar. Segundo Nicola, Crespo estaria fazendo força para voltar ao Morumbis, indicou uma fonte de dentro do tricolor nesta quinta-feira, 11. O argentino de 48 anos só deseja finalizar a Copa dos Emirados pelo Al-Ain no fim do mês, para tentar negociar diretamente com o São Paulo. Oficialmente, o clube rechaça a informação e mantém o foco no trabalho de Carpini. Na última quarta, Baby, presidente da Independente, principal uniformizada do SPFC, prometeu fazer campanha para o retorno de Crespo. Apesar disso, o treinador hermano não é unanimidade entre os conselheiros tricolores. Trajetória de Crespo no São Paulo. Hernan Crespo chegou ao São Paulo em 2021, após o título da Copa Sul-Americana pelo modesto Defensa y Justicia. Foram 10 meses no comando técnico com 24 vitórias, 19 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 57%. O argentino deixou o comando do SPFC com um título no currículo. No primeiro semestre, o tricolor conquistou o Campeonato Paulista em final contra o rival São Paulo, quebrando o jejum de 9 anos sem taças. Sua situação ficou complicada no Morumbis após eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil. No Brasileirão Série A, o desempenho também não foi bom, principalmente em meio a problemas físicos de atletas do seu elenco. Nas redes sociais, a pressão pela demissão de Carpini é altíssima entre os torcedores, e o nome de Crespo é um dos favoritos dos São Paulinos. Basta saber se o técnico argentino vai desistir de continuar no mundo árabe, onde tem contrato até dezembro. E você, torcedor? O que você acha da situação de Hernan Crespo de São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.